Tudo bem, boa noite. Estamos iniciando aí a nossa terceira aula síncrona, a disciplina aqui de segurança, salvatagem e primeiros socorros, curso técnico de recursos pesqueiros do Campus Macau e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Meu nome é Ricardo Machado e hoje a gente vai estar tratando aqui de prevenção de incêndio e também das equipes de prevenção. A CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, e vamos ver também o mapa de risco. Então, nesse primeiro momento, até o intervalo, agora das 19 até as 19h45, a gente vai ver a parte de incêndio, de prevenção de incêndio. E depois do intervalo, as equipes de prevenção, destaque aí para a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Já estou gravando a reunião, estou colocando aqui no chat o formulário de frequência. Sempre que entra alguém aqui, eu vou estar colocando. E vamos lá, deixa eu voltar para apresentar aqui a aula da teoria do fogo. Não gosto de chamar de teoria, porque a pessoa pensa que na prática a teoria é outra, né? Mas não é verdade. Na prática, quem conhece a teoria se dá melhor, né? Então, chamo também de fundamentos do fogo, de teoria do fogo. Isso vai aparecer para vocês, só um momento. Uma aguinha para preservar a garganta do professor. E vamos maximizar aqui. A nossa tela. E assim. Estão vendo, né? Alguém bota no chat aí se está conseguindo ver. Estão me ouvindo bem? Vendo bem o slide aí? Ok, Lídia, obrigado. Então, gente, já publiquei, né, as atividades dessa semana, dessa terceira semana, e são essas atividades dessa aula de hoje, que a gente vai estar reforçando hoje, nessa aula ao vivo. Se vocês assistirem essa aula ao vivo aqui, já conseguem fazer as atividades. Mesmo assim, lá em cada atividade tem uma aula gravada, mais detalhada, né, sobre o tema de cada tarefa, tá? Então, mesmo no estilo, são 5 tarefas e um teste. 6 tarefas, né? Cada um com o mesmo peso e N-1, vai ser a nota da semana, né? A nota mais baixa a gente tira fora. Vocês podem ir fazendo quantas vezes forem necessárias e o teste só dá para fazer uma vez, tá? Então façam as outras atividades primeiro e façam o teste no final. Ou seja, aí treinando nas outras atividades, tá? Então, o que tem de incêndio, né? Incêndio, ele é o fogo sem controle, tá? O fogo é uma coisa importante para o ser humano. O domínio do fogo marcou, né, uma nova tecnologia, né, o domínio do fogo marcou a humanidade, né, ajudou muito a humanidade a prosperar. Tá? Com o fogo eu tenho calor, com o fogo eu tenho luz, com o fogo eu consigo espantar insetos, espantar animais, outros animais que podem vir ser meus predadores, né. Com o fogo eu consigo atrair outros humanos, por exemplo. Ao redor do fogo a gente pode compartilhar histórias, pode compartilhar comida. Então, uma das coisas que ajudou a nossa vida em sociedade é o fogo. Dizem que o homem é um ser social. Não, o homem inventou a sociedade. A gente se associa a outros humanos para melhorar a nossa vida, e o fogo nos ajudava nisso. Então, imagina o cara que domina o fogo, ele era um cara importante numa organização, né, primitiva. Você conseguir transportar o fogo já foi uma grande invenção. Você conseguir fazer o fogo do nada, né? Foi um grande aparato tecnológico. Né? E até hoje a gente usa o fogo, não nesse estado primitivo. Algumas vezes usa, né? Acende lá uma churrasqueira para assar uma carne. Mas, de qualquer forma, a gente usa ele de uma maneira mais dominada, né? Então, no caso, um automóvel que é movido a fogo. Posso usar o fogo para gerar eletricidade, né? Para a gente gerar até o frio, né? Com fogo, com eletricidade, eu posso ligar um aparelho condicionador de ar, né? E com o fogo eu consigo moldar metais, consigo queimar cerâmica, por exemplo, ali para fazer um recipiente de lama do rio, e eu queimo na fogueira e ele vira um jarro, né? Para poder transportar água, né? E vira um
uma resistência mecânica melhor do que a argila seca no sol, né? Conseguir queimar a cerâmica. Então, se atribui isso a desenvolvimento, a testes, tentativa e erro, ou eventos acidentais, por exemplo, fazer um jarro de cerâmica e botar no fogo para cozinhar alguma coisa e ver que ele ficou mais duro, né? O próprio jarro ficou mais duro do que a cerâmica seca no sol, né? Para moldar metais para fazer armas, fazer utensílios, né? Tá? Então, o fogo já foi visto como algo divino, mas o fogo ele é uma reação química. Tá? Existem divindades do fogo, né? O fogo era o símbolo, a deusa Vesta, né, da antiga Grécia lá, a deusa do fogo. O fogo já foi visto como o poder do Império Romano. Aqui na América Central a gente tinha o Viracocha, né, que é o deus do fogo, e ele foi sempre associado a uma coisa mágica, né? E realmente ele tem uma liberação de energia muito grande. Tá? Então, o fogo é uma reação química de oxirredução que se destaca por liberar uma grande quantidade de calor e luz. Tá? E também fumaças, cinzas e outros subprodutos aí, até tóxicos, prejudiciais para a nossa vida. Né? Tá? Para existir o fogo, precisa de três coisas, tá? Três componentes. Dois componentes químicos, o combustível e o comburente, tá? Que vão fornecer a energia química para liberar o calor, principalmente aqui do fogo. Né? O fogo também pode produzir ruído, tá? Mas só juntar combustível com comburente não inicia o fogo. Então eu tenho aqui, esse meu computador aqui está em cima de uma mesa de madeira, é um combustível. Eu tenho aqui ao redor de mim oxigênio, que é um comburente. Mas por que essa mesa não está pegando fogo? Eu preciso de um terceiro componente, que é a energia de ativação. Em alguns livros vocês vão encontrar que esse terceiro elemento é o calor, mas não é. Ele é uma energia de ativação. Essa energia pode ser raio laser, pode ser ultrassom, pode ser pressão, pode ser atrito e também o calor, uma energia térmica. Né? Se eu juntar esses três... Oi, pode falar? Pode falar, Maurício? Estou? Acho que abriu o microfone por acidente aí, Valdeci. Então, eu vou ter aqui a reação química do fogo. Né? E depois que essa reação inicia, eu não preciso mais botar energia no negócio, porque ela vai ser autossustentável, né? Ela tem a sua própria energia, que é tirada do combustível e do comburente. Tá? Também a gente encontra nos livros, na literatura, aqui essa teoria do tetraedro do fogo, que além do combustível, do comburente e da energia, eu tenho ali no meio uma reação química em cadeia. Eu não gosto muito desse aqui porque a reação química é o fogo, né? Mas esse tetraedro ajuda a explicar como apagar o fogo. Tá? Eu tenho 4 maneiras de apagar o fogo. Uma delas é tirar o combustível, que seria ali o isolamento, outra é tirar o calor, que seria o resfriamento, outra é tirar o comburente, que seria o abafamento, e outra é quebrar a reação química. Então, daí serve esse tetraedro aqui, que é uma pirâmide, né, de base triangular, em 4 lados iguais, né, mas a reação em cadeia ali, a reação química em cadeia é o próprio fogo. Tá? Então, vamos começar falando dos combustíveis. Ó. A gente classifica os combustíveis em segmentos, assim, para facilitar o controle, tá? Então, a classe A de combustível é o material que deixa cinza, tá? Os sólidos combustíveis aí, madeira, papelão, borracha, algodão. Tá? A classe B são os líquidos inflamáveis, gasolina, querosene. Classe C, os materiais elétricos energizados. E eu tenho outras classes que não são muito comuns ali, os metais pirofóricos, os radioativos, os óleos e gorduras. Tá? No incêndio, vocês vão ver que muitas coisas são 3 coisas, né? Então, combustível, comburente, calor, classe A, classe B, classe C, abafamento, isolamento, resfriamento, né? Então, decore essas 3 classes aqui. Decore não, procure entender, né? Então, combustível sólido vai ser classe A. É importante eu saber disso, porque depois nós vamos ver com que material a gente apaga esse fogo. Tá? O B, líquido inflamável, o C, material elétrico.
Outra coisa que é 3, né, no incêndio, a gente lembra do triângulozinho ali, são as temperaturas de queima, tá? Então, essas temperaturas aí do queima do combustível vão caracterizar o tipo de combustível. Ponto de fulgor é a temperatura que o material libera vapor combustível. Um pouquinho acima tem o ponto de combustão, que ele já libera o vapor e a chama já se mantém, já tem uma queima autossustentada. Tá? E o ponto de ignição eu consigo, é mais alto ainda, né? Eu consigo iniciar a combustão sem precisar de uma chama piloto. No ponto de fulgor, no ponto de combustão, eu preciso de uma chama piloto. Tá? Outra coisa sobre o combustível é esse conceito de superfície específica. A quantidade de é a superfície, a área de contato do combustível com o comburente. Tá? Ele é dado aqui em metro quadrado por quilograma. Então, para explicar melhor, vamos botar uma figurinha. Isso aqui é 1 quilo de madeira, né? Um pedaço, uma tora de madeira, 1 quilo. E aqui também é 1 quilo de madeira, mas aqui ela está serrada, né? Esse é um formato de maravalha, serragem de maravalha, né? Esse mesmo quilo de madeira aqui, ó, ele vai queimar mais fácil, tá? Porque tem uma superfície específica maior, tem mais área de contato do combustível com o comburente, com o oxigênio, nesse caso aqui. Né? Então, aqui, ó, 1 quilo de gasolina, e aqui 1 quilo de gasolina pulverizado. Essa aqui queima mais fácil. Tem uma superfície de contato, superfície específica maior, a superfície de contato do combustível com o comburente maior, né? Então, queima mais fácil. Ó, aqui nessa figura, a gente tem no lado esquerdo um armário sobre trilhos, e no lado direito, estantes de armazenamento aqui. Isso aqui são documentos prontuários de pacientes, né? Documentos históricos de pacientes de um hospital. Então, nesse lado esquerdo, ele está mais compactado dentro do armário. Esse armário, ele se movimenta no trilho, então só tem um corredor. Né? Eu vou movimentar o armário para pegar as coisas que estão dentro do armário. Então, o contato com o oxigênio é menor, né? Deixa eu permitir outra pessoa aqui. Então, ali o contato com o oxigênio é menor, né? Então, esse lado direito aqui vai pegar fogo mais fácil, que eu tenho uma superfície específica maior, uma superfície de contato com o oxigênio maior. Falando agora do comburente, é um outro componente químico, né, da combustão. Então, tem combustível, comburente e a energia de ativação. Então, o principal comburente é o oxigênio. Tá? A gente tem que ter no mínimo 11% de oxigênio para poder existir o fogo. Mas não é só o oxigênio, claro, que onde a gente está, normalmente tem oxigênio, né? Eu posso usar o nitro, o pessoal usa aí nos veículos aí de competição, né? Os Velozes e Furiosos lá, o óxido nitroso, é um comburente também. Posso usar o cloro, o bromo e também o enxofre na pólvora, né? O comburente é o enxofre. O combustível é o carbono, o grafite, né? E o comburente é o enxofre. Ó, aqui eu tenho um motor de automóvel e eu tenho ali combustível com comburente. Então eu tenho lá uma mistura de gasolina com oxigênio, né? Com ar aí. E aí eu vou prensar ela e solto uma faísca lá e ele explode e aí movimenta esse pistão. Esse movimento aí do pistão é convertido em rotação que eu vou jogar para a roda do carro. Então a gente chama de motor de 4 tempos. Se vocês verem ali, quando ele fica alaranjado, ó, é a explosão, né? Então vou dizer os 4 tempos agora: ó, admissão, compressão, explosão e descarga. Agora de novo: admissão, compressão, explosão, descarga. Então no lado esquerdo ali em cima eu tenho a válvula de admissão, só vai abrir na hora que entra, né, a mistura do combustível com comburente. No lado direito eu tenho a válvula de descarga, o cano de descarga, né? Só abre na hora do escape, né? E na hora da explosão as válvulas têm que estar as duas fechadas, né, para eu poder movimentar o pistão, né? Tá? Se não tiver certo, a gente diz que o motor está fora do ponto, fica se engasgando, né? Não explode na hora certa, o carro fica engasgando, fica se embaçando. Então tem aí uma conversão de energia química do combustível em energia térmica, e essa energia térmica é convertida em energia mecânica, que é o que vai para a roda do carro, né? Tá?
Então, tem aí uma combustão sob controle. Essa mistura aí de oxigênio com a gasolina, antigamente era o tal do carburador que fazia essa mistura. Uma peça ali do motor, bem projetada para não pegar fogo, né? E misturava a gasolina com o oxigênio do ar. Hoje é a injeção eletrônica. Tem um controlador eletrônico para fazer essa mistura bem certinha para economizar combustível, né? Injeção, né? E ali embaixo vocês veem um pitoquinho que está fechando, parece um grampo de roupa ali embaixo. Ó. Esse ali era para dar o contato para fazer a ignição, para ligar a vela. Cada vez que ele cola ali embaixo, fica laranjado lá o combustível, né? Esse ali era o platinado. Hoje em dia não existe mais isso. Ainda existe em algum carro antigo aí, mas agora é a ignição eletrônica também. Tem um componente eletrônico que faz esse acionamento de cada vela. No caso de um automóvel comum aí, tem 4 cilindros desses, né? Falar também da explosão, ó, quando a gente falou da pólvora, né? A explosão é uma expansão abrupta, né? Nem toda explosão tem fogo, tá? Mas ela pode ser provocada por expansão de um combustível também, tá? Queima de gás, né? E agora, falando da energia, a gente já falou do combustível, falou do comburente, agora vamos falar da energia. A energia de ativação e a energia também química do fogo, a energia térmica do fogo, né? Como é que essa energia se propaga? 3 maneiras também, tá? Condução, convecção e radiação. Então, vamos ver, a condução é de molécula para molécula, eu dou energia térmica, a molécula se agita mais e ela vai bater na molécula do vizinho ali, que vai se agitar e bater na próxima molécula, né? Então, isso é a condução. Os metais são bons condutores. Tá? O cobre é bom condutor de calor, tá? De eletricidade também, né? A convecção, ela tem a ver com a densidade do ar, né? Então, o ar quente sobe, porque a distância entre as moléculas vai ficar maior, ele está mais energizado, vamos dizer assim. Então, ele está com a menor densidade, ele vai subir, e o ar frio desce, né? Por isso que no incêndio ele não pode fugir para cima, porque a fumaça vai correr atrás da gente, né? A gente também não pode pegar um elevador, porque o elevador é uma chaminé no prédio, um edifício, uma edificação vertical, né? Tá? Então, essa é a convecção. E a irradiação é o transporte por energia eletromagnética. Eu não preciso de um meio físico, então eu posso passar o calor de um prédio para o outro, propagar um incêndio para a casa do vizinho, né? É assim por irradiação que chega aqui na Terra o calor do Sol. Tem aqui o universo com vácuo, mas o calor do Sol consegue chegar aqui. Tá? E agora que a gente já estudou o combustível, o comburente, a energia, vamos ver como é que a gente desliga o fogo, tá? Como é que a gente consegue extinguir a reação de combustão. Quando a gente vai ligar um automóvel, você está ligando ali um motor de arranque, né, que ele vai movimentar os pistões ali do veículo, um motor elétrico, né? E estou ligando também uma bomba de combustível, que está jogando combustível lá para dentro do motor, né? E estou ligando também uma vela, que faz uma centelha para queimar esse combustível. Aí, quando ele inicia esse ciclo, eu posso desligar o motor de arranque, né? E ele continua com o meu motor térmico ali, meu motor, minha máquina térmica ali, meu motor de combustão. E na hora de desligar, eu desligo a chave, né? Quando eu desligo a chave, eu estou cortando o combustível, eu desligo também a bomba de combustível, e estou cortando a centelha. Tá? E aí, automaticamente, né, o motor vai parar. Não tem combustível, não tem centelha, ele vai parar. Tá? Então, só que esse aqui eu tenho 4 maneiras de apagar, tá? Não é só com as 3 do triângulo do fogo. Né? Uma maneira é o abafamento. Você já deve ter ouvido assim um negócio que é segredo, assim, abafa o caso, né? Alguém fala lá, né? Então, abafar é tirar o comburente. Nesse caso aqui, tirar o oxigênio. Né? Tirar o oxigênio e consigo apagar o fogo. Resfriamento seria eu tirar a energia térmica do calor do fogo. Né? Então, a gente usa normalmente aqui água. Para o abafamento, eu posso usar areia, posso usar também o CO2, que é o extintor de CO2, porque ele vai expulsar o oxigênio dali. Para o resfriamento, normalmente a gente usa água.
E eu tenho também o isolamento, que é o tirar o combustível, né? Vou removendo aquele material para que o fogo não chegue nele, vou desligar a válvula que leva o gás até aquele lugar onde está o incêndio, onde está o fogo, né? O caso do fogão a gás, né? Você vira o pitoco ali, desliga o gás, desliga o fogão. Na verdade, estou desligando o gás, isolamento. E a quarta maneira é a inibição. Inibição é você cortar a reação química, bloquear a reação em cadeia, a reação química. Para a inibição, a gente usa o extintor de pó químico, tá? É o bicarbonato de sódio, aquele pó branco do extintor. Joga lá, ele consegue quebrar a reação química. E os extintores são aparelhos, né, equipamentos aqui que a gente tem um agente dentro dele ali, um agente de extinção, pode ser a água, o CO2 normalmente, né, ou o pó químico seco, que é o bicarbonato de sódio. Mas para esse material sair dali de dentro, por exemplo, se eu encher uma garrafa d'água e eu abrir aqui, essa água não pula daqui para o fogo, né? Então, basicamente, o extintor é isso, mas eu tenho que ter uma maneira de tirar essa água aqui de dentro, né? Então, o que a gente faz? A gente completa aqui essa parte de cima do extintor, essa parte aqui, com um gás, tá? Usa normalmente o nitrogênio, e esse gás está sob pressão. Então, só quando eu abrir a válvula do extintor, sairia só o gás, né? Não é isso que eu quero que saia a água, ou o pó químico, né? Então, por isso que a gente tem aquele tubinho preto ali, chamado sifão, que vai até o fundo do extintor. Quando eu abro a válvula, o gás se expande e empurra a água, ou o pó, pelo sifão, né? E aí eu consigo projetar o meu agente extintor sobre o fogo, tá? Para fazer essa projeção, a gente usa um mangote, ali, aquela mangueirinha, e o difusor, um cone que tem na ponta da mangueira, né? E claro, para ligar e desligar isso, a gente tem que apertar ali na válvula. Para não ter um acionamento acidental, a gente tem um grampo de segurança nessa válvula ali com um lacre, tá? E para garantir que ele está funcionando, a gente tem que olhar no reloginho ali, no manômetro, ele tem que estar no verde, né? Porque senão houve um vazamento aí, não tem pressão, não vai funcionar o extintor. Então, qual extintor eu uso para cada tipo de fogo? Para o fogo classe A, madeira, papel, tecido, borracha, isopor, plástico, eu vou usar água, tá? Combustível classe A, extintor de água. Não é extintor classe A, tá? O agente extintor água serve para o fogo em combustíveis classe A. Para o classe B, que são os líquidos inflamáveis, a acetona, o éter, o álcool, gasolina, eu vou usar o bicarbonato de sódio, que é o PQS, pó químico seco. Tá? Então, para esses líquidos inflamáveis, bicarbonato. E para o material elétrico energizado, que é o classe C, vou usar o CO2. Fácil decorar, né? Classe A, água, classe B, uso bicarbonato, classe C, CO2. Existem outros tipos ali, o pó K, ali, o acetato de potássio, o pó ABC, que apaga os 3 tipos de fogo aí, fosfato monoamônico. Mas os mais comuns é água, bicarbonato e dióxido de carbono. Esse cara aqui, será que ele assistiu a nossa aula? Ele vai jogar água na eletricidade, né? O que será que vai acontecer com ele? Tem 33% de chance de ele acertar o extintor, errou, né? Tá? O correto aqui era usar o CO2, tá? É um equipamento elétrico, usar o CO2. Se jogar água, acontece isso, né? A água conduz eletricidade e você pode estar se machucando, né? Pode morrer, inclusive, né? Tentando apagar o fogo. Aqui tem alguns exemplos de extintores. Quando ele é maior, a gente chama de carreta, pesado, né? Tem rodas ali para a gente transportar. E os pequenininhos lá, até 12 quilos, a gente chama de extintores portáteis. Tá? Então, vai ter um tipo para cada tipo de fogo. Esse amarelo aí do meio é o pó químico especial aí para apagar o metal pirofórico, para apagar fogo em magnésio, tá? Em metais pirofóricos. O da esquerda ali é o extintor de espuma mecânica, para a gente pode usar ele em líquido inflamável e também em categoria A também. E assim tem alguns, né?
Como é a lei para incêndio, né? A gente quem regula o controle dos incêndios é o Corpo de Bombeiros, claro, mas eu tenho também a legislação trabalhista que obriga que as empresas façam a prevenção de incêndio nos seus ambientes, para o trabalhador não morrer queimado, né? Então tenho normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tenho a lei trabalhista aqui, dentro dela a gente tem 37 normas, né, de segurança, normas regulamentadoras, a número 23 é a de incêndio. E eu tenho normas locais, a norma do bombeiro do Rio Grande do Norte, da Paraíba, cada estado tem uma norma, e também as prefeituras municipais vão estar exigindo aí para oferecer o alvará de ocupação, que a gente chama de habite-se, um documento que permite você habitar aquela edificação, né? Normalmente a prefeitura exige a vistoria do bombeiro. E claro, para uma lei funcionar tem que ter uma fiscalização, né? Se não tiver fiscalização, muitas pessoas acham que a lei não foi feita para elas, né? E aí pode colocar em risco outras pessoas. Imagine se você vai num shopping com a sua mãe passear, e aí pega fogo no shopping, porque o shopping achou que não devia ter cuidado nas instalações, que não devia ter sinalização de abandono, que não devia ter extintor de incêndio, né? Eu tenho que ter uma fiscalização. Né? Sem fiscalização não tem norma que funcione bem, né? Na idade de vocês, a gente é mais resistente à lei, né? A gente não quer, a gente se sente meio escravo, né, do que foi definido. Mas acredite aqui no professor Ricardo, sem lei não existe vida social, não existe vida em sociedade, tá? Se a gente não tiver um conjunto de regulamentos que sirva para todos, muitas pessoas vão fazer só do seu jeito, né? Isso pode até atentar contra a vida dos outros semelhantes aí, das outras pessoas, né? E no caso de incêndio é assim também, eu tenho que ter um regulamento e as pessoas se obrigarem a seguir esse regulamento, principalmente quem constrói as edificações, né? Onde a gente vai estar entrando, né? Utilizando aí. Imagina aí o IFRN, né? Ele foi projetado, tem projeto preventivo de incêndio, né? Para que se der um problema qualquer aí, a gente consiga tirar todo mundo de dentro do IF a tempo de ninguém morrer, né? No incêndio. Olha aquela desgraça lá da Boate Kiss, né? Morreram aí 250 pessoas aí da idade de vocês aí, né? Foram se divertir e acabaram morrendo porque o prédio não tinha segurança contra incêndio. Bom, quem fiscaliza é a Secretaria do Trabalho e do Emprego, a Polícia Civil, quando morre alguém, vai fiscalizar. Quando era um incêndio numa instituição federal, é a Polícia Federal que fiscaliza. As seguradoras, quando vão fazer um seguro de incêndio, também vistoriam, né, aquelas edificações. O Corpo de Bombeiros também nos fiscaliza. E quando esse incêndio gera um acidente de trabalho, aí eu tenho um perito indicado pelo juiz, né, da Justiça do Trabalho, o perito que vai fiscalizar a origem desse incêndio. Para prevenir incêndios, se lembre que aqui no Brasil, pela estatística dos bombeiros, né, todo incêndio, o bombeiro faz uma análise das causas daquele incêndio, né, e essa estatística indica aí que 90% dos incêndios no Brasil têm origem elétrica, tá? Tem origem na infraestrutura de energia elétrica aqui do prédio, por superaquecimento, por sobrecarga, por instalação irregular, né? Essas coisas. Talvez vocês tenham isso em casa, né? E, pronto, e os outros 10%? Tem incêndio criminoso, eu tenho incêndio por vandalismo, eu tenho incêndio natural, né? Cai um raio lá, inicia o incêndio. Tem terrorismo também, né? Um incêndio intencional por alguma motivação ideológica lá, né? Não deixa de ser um incêndio criminoso, né? E para o combate a incêndio, a gente tem alguns EPIs aqui, equipamentos de proteção individual. Né? Ali à esquerda, o capacete do operador de mangueira, frente de linha, né? Tem que ser uma viseira aluminizada para refletir o calor do fogo. E ali na direita, a gente tem um capacete tático, capacete comum aí do bombeiro, você se movimentar, né? Para resgate, para
movimentação sem a mangueira, né, de incêndio. E tenho botas também, as botas de frente de linha, que é o cara que está mais próximo do fogo, é uma bota à prova de fogo especial, que não derrete a sola, né? E à direita a bota tática, que é para aquele bombeiro que tem que se mexer mais rápido, né? Tem que escalar, rastejar. Aqui eu tenho o traje tático, que permite que eu me movimente, ele tem resistência ao fogo, né? Consigo me movimentar, rastejar, subir escada, né? Então vamos fazer um joguinho da forca aí. Como é que vocês. Eu não falei isso na aula aqui, mas qual é o gás? Como é o nome do gás que vai impulsionar o agente extintor no extintor de incêndio? Eu não falei isso, então eu vou soprar aqui, é o gás propelente, tá? Tinha na figurinha lá, né? Gás propelente. Aqui, veja que a minha forca tem inclusão, né? Ela é inclusiva, ó. Quem tem alguma deficiência física, eu também estou enforcando aqui, porque ele também tem que estudar, tá? Processo de extinção com quebra da reação em cadeia com 8 letras. Alguém sabe? Escreve aí no chat. Eu tenho o abafamento, o resfriamento, o isolamento e esse último aí, como se chama? Não sabe? Inibição. Tá? Temos ainda 15 minutos, vamos ver o outro conteúdo aqui. Ok, então, para que eu tenha, agora que eu sei a teoria do fogo, como ele se origina, como é que eu posso apagar, que tipo de extintor usar, né? Vamos ver os equipamentos de combate ao incêndio, a gente chama de sistemas preventivos contra incêndio, tá? Que a gente tem que ter no nosso prédio, né? Tem que ter um projeto preventivo contra incêndio do nosso prédio. E esse projeto tem que ser aprovado aí no Corpo de Bombeiros. Então, deixa eu carregar aí a apresentação. Como a gente tem o triângulo do fogo, vamos ter também o triângulo da prevenção, tá? Que é esse cara aqui, vamos lá. Tem que ter um carinha aqui, um jeito de apagar o fogo, né? Então, eu tenho que ter essas três coisas, ó, projeto, equipamento e capacitação. É o triângulo da prevenção. O que é o projeto? É um plano detalhado de tudo que eu preciso para resolver aquele problema. Tá? No nosso caso aqui, para evitar que pegue fogo, ou se pegar fogo, que eu consiga apagar, se eu não conseguir apagar, que eu consiga sair do prédio. Então tem que ter um projeto preventivo. Com o projeto, a gente vai comprar os equipamentos. Tá? Imagina aí, você quer construir uma casa, você tem que projetar essa casa, porque senão, como é que você vai saber quantos tijolos você vai comprar, quantas telhas você vai comprar? E nesse caso aqui, como esses equipamentos, a maioria deles não funciona sozinho, né? Eu vou ter que ter uma capacitação, uma educação para as pessoas daquele prédio, daquele local, saberem usar equipamentos, saber fugir dali também, se for necessário. Né? Então tem aqui, ó, projeto, equipamento e capacitação. No caso do projeto, tá ruim de ler, mas eu vou ler para vocês. Eu tenho que equacionar, aprovar no Corpo de Bombeiros o projeto, chamar o bombeiro para fazer a vistoria e emitir um alvará. É claro que eu só vou chamar o bombeiro depois que eu comprei os equipamentos, né? Aprovei o projeto, eu vou comprar os equipamentos, aquisição, instalar, aí eu chamo o bombeiro para vistoriar, aí o bombeiro vai aprovar o meu prédio e com o tempo eu tenho que estar dando manutenção nesses equipamentos. Tem que recarregar o extintor de incêndio, tem que fazer teste nas mangueiras, tem que trocar a bateria da luz de emergência. E eu tenho que treinar as pessoas também, tá? Treinar para prevenir incêndio, para combater o princípio de incêndio, para prestar primeiros socorros e também para abandonar o prédio, caso não dê para segurar ali, como sair pelo prédio. Nem sempre a gente pode sair por onde entrou. Tá? Você chega num prédio, você entra e sobe pelo elevador, mas na hora do incêndio você não pode descer pelo elevador, você vai ter que descer pela escada. Então, para isso, a gente tem que treinar as pessoas, tá? Faz simulado de abandono, orienta, faz aula prática de extintor de incêndio. Em alguns casos, eu tenho que ter lá uma brigada de incêndio, né? Eu vou dar um treinamento de primeiro socorro para essa brigada de incêndio, também para o uso dos extintores, dos hidrantes, né?
Tá? Eu tenho dois tipos de proteção, proteção ativa e a proteção passiva. Tá? A proteção passiva é aquela que faz, ela vai agir e não reagir. Tá? Então, por exemplo, um tijolo à prova de fogo, é um material construtivo do meu prédio, é uma proteção passiva. Materiais construtivos, as portas corta-fogo, isolamento térmico, aqui a gente tem alguns exemplos. Aqui uma pintura de resistência ao calor para preservar o metal, aqui é o fogo. Porta corta-fogo, né, para evitar que a fumaça e o fogo passem ali para a escada, por exemplo, uma rota de fuga. Né? Tijolo refratário. E a proteção ativa, eu poderia até chamar ela de reativa, porque ela vai reagir. O fogo está ali, eu vou ter uma ação sobre o fogo diretamente, eu não só resistir ao fogo, mas reagir. Tá? Então, o que poderia ser? Ela pode ser automática ou manual. Tá? A automática é aquela que ela vai disparar sozinha, vai reagir contra o fogo sozinha. Então, o chuveiro de emergência, que é o sprinkler, um sistema de CO2 centralizado, que é acionado por um detector de fumaça, extintores automáticos, o para-raio, a luz de emergência, que deu blackout, ela acende sozinha, a ventilação natural também. Tá? E a manual, extintor, hidrante, né? Os grampos de ancoragem, as válvulas de gás que a gente tem que fechar com a mão. E claro que essa proteção manual tem que ter alguém treinado para saber usar. Tá? Senão você vai pegar o extintor errado e jogar o extintor de água na eletricidade e vai sofrer um acidente, né? Então aqui tem um pouco das proteções automáticas, ó, detector de calor, que vai acionar lá um alarme, né? Para-raio. Esse aqui é o sprinkler, o chuveiro de emergência, ele estoura aquela ampola ali, chove naquele local onde está, projeta água, né? Naquele local onde tem fogo. E a ativa manual, os extintores, né? De incêndio, que tem os três principais tipos, ó. Esse da esquerda é o de pó químico, bicarbonato de sódio, o do meio de água, e o da direita é o CO2. O CO2 é fácil de reconhecer porque ele não tem um manômetro, né? Ele tem sempre esse difusor aí grande, esse canudo vermelhinho ali. Então, o pó químico eu vou usar em líquido inflamável, a água eu uso em combustível sólido e o CO2 eu vou usar em eletricidade. Ó, aqui uma válvula de gás, né? Para fechar a central de gás, por exemplo, os hidrantes, mangueiras, né? A luz de emergência, que já seria automática, né? Acionamento automático. Sistema aqui centralizado, de iluminação de emergência. O alarme também é automático, né? O alarme ele pode ter acionamento automático por um sensor de fumaça ou acionamento manual, aquele quebre o vidro e aperte o botãozinho ali, né? Caixinha vermelha que a gente tem pela empresa, né? Essas aqui, ó. Aqui os acionadores automáticos, a gente põe no teto normalmente, detector de fumaça, de calor, de gás, né? E aí a central de alarme vai disparar uma sirene, né? No caso aqui do fogo, essa sirene aqui. A sinalização de abandono, ela é sempre verde, tá? Essas vermelhinhas aí são sinalização dos equipamentos de incêndio, aí é vermelha, tá? O extintor, ali, o hidrante, a botoeira de alarme. Mas as sinalizações de rota de fuga é sempre verde. A setinha, o bonequinho correndo aqui, ó. Na porta de saída, essa placa saída em cima da porta, e essa setinha com o bonequinho correndo aqui na direção de abandono. E aí no projeto preventivo, no caso aqui do IF, a gente quem está fazendo essa empresa chamada JI Projetos, né? E esses projetos já estão tramitando lá no Bombeiro, que a gente está regularizando todos os nossos campos, né? Nossos campos são projetados, mas como houve alterações nos campos, a gente está tendo que atualizar os projetos de incêndio, né? Vocês lembram que a gente tem extintor de incêndio no nosso campus, tem hidrante, né? Mas está faltando algumas coisas, então a gente precisa primeiro aprovar o projeto e aí depois a gente instala, né, as coisas e chama o bombeiro para uma vistoria para aprovar, né? E aí ele emite lá o certificado de vistoria, o CVCB, certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é o que a gente chama de ABITS, né?
E esses equipamentos a gente tem que fazer manutenção, a gente tem contrato com empresas para fazer manutenção dos extintores, né? E também, quando algum extintor desse reprova, outro contrato a gente consegue comprar novos extintores para repor. Inclusive, agora, essa semana, a gente está renovando, né, recarregando lá os extintores do Campus Macau. Tá? Contratado aí uma empresa por licitação, né, o pregão eletrônico, serviço público, a gente tem que fazer o processo de licitação, né, e está renovando lá a carga dos extintores. Para a capacitação, já está chegando no nosso intervalo, mas a gente tem vários tipos de capacitação. A brigada de incêndio é um treinamento de 20 horas, a gente tem até um curso FIC aqui no campus de brigada de incêndio, né? O treinamento de prevenção de incêndio, que é 1 hora de teoria e 1 hora de prática de extintores, 2 horas. Normalmente eu fazia essa prática com vocês, né? Essa aula aqui de hoje, aqui, de teoria do fogo, e mais uma prática de extintores, né? E tem esse treinamento de abandono do prédio, né, que normalmente dura 30 minutos. A gente projeta os prédios para abandonar em 6 minutos, tá? Mas acaba durando 30 esse treinamento, porque a gente faz sorteio de brinde, e aí demora um pouquinho mais, né? Normalmente a gente faz num dia e a pessoa volta depois para a sua atividade, né? Uma vez por semestre a gente faz esse treinamento de abandono. Tá? Então vamos lá, quem chegou atrasado... Está aqui o formulário de chamada aí no chat, assinem aí a chamada. E então, vocês estão com alguma dúvida? Lembrando, né, que as atividades da semana já estão lá no Google Sala de Aula, vão fazendo lá, não deixe acumular, tá? E essa semana agora a gente vai fechar a carga horária do primeiro bimestre, tá? Então, fim da semana já vou conseguir jogar a nota no swap, tá? Para vocês verem a média de vocês ali. Quem não fez, que ficar com nota baixa, a recuperação vai ser você fazer as atrasadas depois, tá? Então, veja lá, não se apavore não se você ficar com nota baixa aí, porque tem recuperação, tá? Você refazer as notas que você tirou nota baixa ou fazer aquelas que você não fez. É bom vocês assistirem essa aula aqui ao vivo, quem não pôde assistir ao vivo pode assistir essa aula gravada também, e cada atividade lá tem uma videoaula também, dá para se assistir assíncrono, né, detalhando aquele conteúdo daquela tarefa, tá? Vocês podem fazer as tarefas quantas vezes quiserem, vai valer a nota mais alta, tá? Só tem uma que você só pode fazer uma vez só, o teste, tá? Uma tarefa por semana é um teste. Ok, vamos para o intervalo então. Intervalo, 15 minutos. Voltaremos às 20 horas. Tá? São 19h43 agora. Aqui no reloginho do meu computador, não sei como é que está o de vocês aí. Daqui 15 minutinhos a gente volta, tá? Parar a gravação. Aí depois vai das 20 até as 20 horas e 45 minutos, tá? A gente tem um segundo tempo agora de mais 45 minutos. Tá? São sempre 2 horas aula. 2 aulas de 45 minutos por semana. Tá? Valdeci. Então, beleza? Parar a apresentação e parar a gravação. Até já, 15 minutinhos a gente volta.